paz de Jesus esteja com todos nós e que a espiritualidade amiga possa fazer com que nós possamos sair daqui com energias, fluidos ou imagens do cristianismo primitivo. Eu rogo e peço a Simeão, a Lívia, a Ana, esses personagens que nós vamos citar hoje, que eles possam estar de alguma forma nos inspirando, nos trazendo essas mensagens do Evangelho. O ano era o 31 da nossa era. Nós vamos encontrar a família da gens Cornélia, composta do senador Publio Lentulus, da sua esposa Lívia e da pequena Flávia, que não tinha até então seus 7 anos incompletos. E aquela angústia da família com a doença da filha, que até então nenhum médico ousara diagnosticar. Mas havia manchas róseas que de vez em quando se transformavam em chagas vivas. E aquela criança magra, aquele corpinho mirrado, mas doente. Era uma família diferente da época, porque eles queriam e cultivavam as tradições das virtudes da nobreza romana. Estavam bem estruturados aqui na terra, e ele, com seus 28 anos de idade, senador, herdara da família Cornélia 100 anos de conquista materiais. Basta a gente imaginar que aquela família então vinha conquistando propriedades, títulos, valores dentro do patriciado romano, e ele agora estava ali representando aquela família. Tinham propriedades em quase todo o mundo conhecido. Estava jovem, poderoso, bem casado e com essa dor. O fato é que eles então buscaram todos os recursos para poder mitigar a dor da lepra da filha, que na verdade era a lepra que Jesus dissera a ele lá na frente. O fato é que então ele tem o seu amigo Flamínio Severus, que era também senador, muito próximo de Tibério, que era então imperador de Roma, e ali ele conseguiu junto a Tibério, porque ouvira falar dos ares da Palestina, que aquela região era aprazível e que poderia aqueles ares beneficiar. Assim ele consegue junto a Tibério uma missão, e ele então vai como mandatário de César para aquela região. Chegam em Jerusalém, ou naquelas regiões da Palestina, e assim que eles chegaram, a Lívia já percebeu o ambiente hostil, os olhares, aqueles hábitos que não eram seus. Na verdade, era um local tido pela cultura, pelo avanço que eles se encontravam como povos selvagens. Assim era isso. E ela então viu aqueles costumes bárbaros, aquela maneira de se proceder, e ela assustou com aquele ambiente e foi vendo o trato que eles davam à sua filha e sentiu que ela não ficaria bem ali. Ainda percebeu que o governador Pôncio Pilatos deitava-lhe olhares, deitava-lhe digamos assim, como se fossem emanações, que ela sentiu que aquilo seria difícil. Percebeu de cara e fez uma leitura clara da sua então cunhada, a Fúvia, que também era um espírito difícil. Antes de prosseguir na história, eu volto um pouquinho, só para a gente analisar um caso, em que ele, conversando com seu amigo Flamínio, ele fala de que ele estava quase convencido de que havia reencarnação. Mas o termo era esse mesmo que ele estava usando. Ele falou, mas como o seu escravo Parmênios, ele fala sobre isso. Ele falou, mas por que está entrando nesse assunto? E ele narra para Flamínios o sonho que tiveram. Sonhara que ele pertencera, ou ele se via na pele de um dos revolucionários da época da Revolução de Sérgio Cantilino. E ele se via como se fosse amigo pessoal dele, e ele era aquela pessoa de direção que tomava as atitudes.
E esse ser ele identificou como sendo o seu avô, o Públio Lentulus Sura, pertencente ao Senado, e fazendo aquela conspiração. E no sonho ele ia narrando que os inimigos que ele prendia, ele ia separando por as afetividades, mães, crianças, irmãos, aqueles que estavam juntos. A primeira coisa que ele fazia era separar os afetos. E os inimigos que caíam sobre as suas mãos, ele os aprisionava e mandava arrancar o globo ocular. Não só cegava não, ele mandava arrancar o globo. E com isso ele ia fazendo aquelas crimes, foi expulso do Senado, foi pego e depois foi estrangulado. No Averno, ou seja, no inferno que eles narram, ele conta que ele sofreu torturas, ele sofreu muito na mão daqueles seus vítimas, e com isso ele não sabe dimensionar quanto tempo passou. O fato é que a Lívia lhe estendeu a mão e o levou a um tribunal. E nesse tribunal, porque ele na verdade ele era senador, na época o senador, eles exerciam a função de legislar e juiz. E ele então se viu nesse tribunal e falou para ele: vais reencarnar, vais pagar todos os seus débitos. Assim, Lívia, voltarás contigo com um coração que irás te sustentar na luta, mas soará para o seu espírito um minuto em que, diante de tantas glórias, de tantos poderes, terás que renunciar. Gente, a fala era direta desse espírito, e fala com ele assim: olha, nascerás poderoso, nascerás com saúde, nascerás com dinheiro, nascerás no poder. Está igual a posição do capitão hoje, mais ou menos. Então o fato é que ali ele então assustou com aquilo. O fato é que ele passa o sonho, ele fala para Flamínio: mas isso você vai acreditar a sua vida ali no sonho? E as nossas tradições, os nossos costumes não se coadunam com isso? Mas como? Ele falou assim: mas não é isso, leva até o porão e vai mostrando os bustos de cera, e mostra ali o busto de cera do seu então avô, se eu não me engano, agora não entendi a expressão se era avô ou bisavô, e ele ali mostra: olha a aparência. E falou assim: mas é igual a sua. Não é só isso, olha a caligrafia, eu vasculhando os escritos, olha, é a mesma letra minha. E assim ele foi identificando, mas Flamínio tirou aquilo da cabeça dele. E aí ele chega lá na Galileia, nessa região, com um alerta de Flamínio: fazeis valer a sua autoridade. O povo é muito tinhoso, cri-cri, muito difícil. E assim ele chega nesse ambiente. A Lívia já quer sair aos poucos daquela situação, e com isso eles vão para o jardim. O Pilatos se aproxima dela, tenta já confessar os seus desejos para com ela, ela o repudia, ela o afasta, mas olhar já vê, ele começa a trama dos inimigos em volta. Mas ela chama a atenção pela sua beleza peregrina, pelos seus dotes, pelas suas energias. E com isso eles então se deslocam e resolvem ir para Cafarnaum. Gente, Cafarnaum era um oásis. Cafarnaum era uma aldeiazinha com algumas famílias, onde Simão Pedro nascera. Cafarnaum era aquele povo. O Espírito Emmanuel dá aqui uma biografia ou um perfil desse povo, que é um encanto, onde Jesus escolheu para fazer as suas mais lindas lições. O fato é que a doença não arrefeceu. Segundo o Espírito aqui narrando, ela teve um momento que o corpo mirrado e magro virou uma chaga só. Uma chaga só, ali eles tristes, pensando o que iriam fazer, e ele, a Ana mais a Lívia, conversando sobre o profeta, conversando sobre aquele homem que estava ali curando, auxiliando, pregando um novo reino, acolhendo as crianças. Senhora, ontem mesmo os discípulos estavam rechaçando as crianças, muitas mulheres levaram as suas crianças enfermas,
E aí ele falou: deixai vir as criancinhas, não as impensáveis, porque o reino dos céus são para aqueles que lhes assemelham. A Lívia achou encanto as falas de Jesus, se encantou, se entregou, se admirou e interessou-se de prontidão por Jesus, ao passo que o senador manteve-se na reserva. Olha que interessante, há uma expressão que ele fala assim: o senador era humano, e nessa condição miserável e precária, era fruto do seu tempo, da sua educação, da sua intelectualidade. A Lívia nem tanto. Ela percebia a diferença, ela percebia o posto em que ela se encontrava. Assim que ela falava com a Ana, uma resposta da Ana conhecia, já trocava. Ela falava assim: mas eu sou do Estado, eu sou uma mulher, eu não posso me excluir, a minha condição no perigo. Mas senhora, não só pobres buscam o mestre, também mulheres de destaque em Cafarnaum, elas também ouvem. Se é assim, na primeira oportunidade que eu puder, eu irei ouvi-lo. Ela aberta, na mesma cultura, com a mesma idade praticamente, os dois unidos, eles a mesma educação, ela fora esmerada na educação romana, e no entanto aquela dificuldade que ele percebia e sentia, ela iria vencendo à medida que ia surgindo as situações. Marisa, aliás, a Beth leu aqui que a Marisa reforçou, que nós precisamos renovar-nos constantemente. Nós precisamos mudar, nós não podemos ser constantemente dessa forma. A gente nasce e passa 10 anos, nós somos os mesmos. E com isso, ele ali, as duas conversando, a criança percebendo, quando adentra o senador e fala: eu vou buscar, vou mandar um portador a Roma, vou trazer os seus brinquedos, o que você quiser. E chorando, poucas vezes ele chorava. Não era rígido, com a energia de um coração de ferro, que ele era. Ao diferente de Saulo de Tarso e Paulo já era chorão. Paulo chorava de tudo e quanto é jeito, mas descia lágrima, ele soluçava de tanto chorar. O Emmanuel, não. Ou os puros lenturos, não. Então ele fala para ela, fala assim: eu quero, me traga Jesus de Nazaré. Aquilo ele se curvou. Ele então não veio, não tinha como, e Lívia falou: querido, busque, vamos descer um pouquinho, quem sabe ele possa nos auxiliar, vai procurar, ofereça ele a nossa casa, quem sabe ele pode vir aqui e curar a nossa filha, ele tem feito tanto isso. Pois bem, Lívia, tudo bem, eu vou, mas não vou da forma que você quer, eu vou do meu jeito. E com isso então, já era tardinha, noitinha, ele coloca a túnica como se fosse fazer um reconhecimento da região, e está andando, dá 300 passos, ele não anda mais que isso. A intenção dele era encontrar com Jesus, e assim que o visse, convidasse ele se ele poderia ir na sua casa. Quando ele escolhe num banco, ele sentado ali, cogitando como que seria o encontro com Jesus, como que eles iriam conversar. Quando ele então quedado, pensando: gente, eu vou ler, vocês gravarem isso, porque isso me chamou muita atenção. Eu li várias vezes e vou ler várias vezes de novo, para a gente identificar isso. Olha, diante de seus olhos ansiosos, esta cara, personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Tentem imaginar. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante, compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Que figura é essa? Que ser é esse que teve aqui na Terra? Que segundo hoje a espiritualidade traz para nós que é real, que é um ser divino, não foi uma figura, não foi uma história.
É um ser que veio, que existe e que nos coordena, nos dirige. Senador, porque me buscas? E fala com ele: não vim em busca do homem de Estado, não vim derrogar as leis, eu vim por causa de um coração que não ainda é o teu, porque estás ainda iludido com as vaidades e fantasias do mundo. Eu vim por causa do coração da tua mulher. Gente, ele começa a cogitar, e Jesus vai falando dessa doutrina que nós conhecemos, claro, no linguajar adequado, falando do seu reino, falando da bondade, falando do quanto nós devemos estar aqui na terra, aproveitando a oportunidade para a gente crescer, para a gente melhorar, para nós pagarmos os nossos débitos, para a gente ser humilde, para a gente tratar todos de formas iguais, porque na verdade são posições, são só papéis, só, não há diferença nenhuma de que nós somos imortais e que há um reino que ele viera como representante desse Pai. Faz o quê? Humildade? Que credenciais ele tem para falar de humildade comigo, de igualdade entre senhores e servos? Sou o senador do Estado. Gente, nessa hora ele para, e o próprio Espírito Emmanuel escreve assim: olha que interessante, ele fala assim: a sua condição, as suas propriedades, o seu orgulho, a sua educação dificultava para ele aproximar dos ensinamentos de Jesus. Ué, então, se a facilidade dificulta, né? Por que nós então não aproximamos? Por que nós então não nos jogamos? Por que nós não nos entregamos a esse Cristo? A essa mensagem operacional? A essa ideia, a esse estado de espírito que nós não somos daqui? O fato é que fala com ele, soou para o seu espírito um minuto na eternidade. A partir de hoje tens uma referência para a sua evolução. Se quiseres, pode me seguir agora, ou demorarás milênios. Ele falou assim: e os meus privilégios, os poderes humanos, as suas riquezas são muito miseráveis diante do meu Pai, assim como o teu poder não vale nada. Gente, aquela cena ficou na sua mente, mas ao mesmo tempo ele estava chorando, ajoelhado, sem conseguir articular uma palavra, e diante daquele ser, a hora que aquela visão sumiu, depois de uma oração Jesus afastou, ele era 21 horas, desde as 18 horas que ele foi, à tardinha, ele ficou aquele tempo inteiro, 21 horas, ele volta, ele começa a pensar: o que é isso? O que eu fiz? O que eu estou fazendo aqui? Um senador do império? A cultura, aquilo que ele aprendera, não fizera com que ele conseguisse perceber. Ele lembra das prerrogativas, das forças, do poder mundano e rechaça da sua mente, apesar que vinha apelos ao seu coração. Subia aqueles assim: mas ele, olha o que você sentiu, olha a cura que ele prometeu, você vai ver a cura, como se fossem pensamentos antagônicos brigando dentro dele. O fato é que ele chega no lar com aquela alegria da Lívia e da Ana, mostrando que a menina estava naquele estado. Ela levantou, ela se alimentou, ela está bem, assim. E ele não aceita que elas propaguem que foi Jesus. Não. Vai adormecer, sente um torpor, adormece, volta no mesmo sonho. A cena da Revolução de Cantilina, as atrocidades, o umbral, aquela coisa toda, e de novo ele no tribunal. Gente, de novo ele no tribunal, o espírito que estava coordenando aquela reunião fala com ele assim: estiveste essa noite entre dois caminhos, a do servo de Jesus e a do servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolhestes o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade.
Prepara-te, pois, para trilhá-lo com valorosa coragem, porque preferiste o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Sofrerás muito, porque nessa estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo. Nós não acreditamos. Mas agiste com liberdade de consciência no jogo amplo das circunstâncias de tua vida. Conduzido a uma oportunidade maravilhosa, perseveraste no propósito de percorrer a via amarga e dolorosa das provações mais ríspidas e mais agudas. Nós não te condenamos para tão somente lamentar o endurecimento do teu espírito em face da verdade e da luz. Retempera todas as fibras do teu eu, pois enorme há de ser doravante a tua luta. Sem o Cristo, sem o Evangelho, sem essas lições, nós podemos arriscar, nós podemos experimentar para a gente ver, mas a gente já sente. Na nossa vida nós vamos sentindo um vazio. Tem hora que nós sentimos uma insignificância daquilo que nós estamos fazendo. Tem dias que nós acordamos e acordamos simplesmente assim amargos, uma vontade de não fazer nada, ou muitas vezes de sumir ou de se esconder. Quantas das vezes? E muitas das vezes você olha em volta assim, está tudo bem. Você olha em volta, não tem nada, mas parece que falta algo. Parece que em nós precisa de algo mais superior, que dê mais sentido, que dê significância à nossa vida. O senador acorda assim, viu, Cláudio? Acorda aí também. Acorda assim, com uma tristeza indefinível e um abatimento profundo. Uma tristeza, gente, quantas vezes você está assim, você está aqui, você sente aquele amargor da vida. Você fala assim, meus pais, eu fizeram uma palestra lá em Lagoa Santa, em Curvelo, e a hora que eu tinha acabado de fazer uma palestra, fiz uma palestra sobre essa questão da gente estar buscando a nossa essência da vida. Um cara falou assim comigo, talvez seja isso que você falou, porque olha, eu estou bem casado, eu tenho filhos maravilhosos, a minha empresa está bem, eu tenho saúde. Por que eu me sinto assim, desse jeito desanimado na hora que dá vida? Tem hora que bate uma nostalgia na gente, quem não sabe o que é. Nós vivemos em tempos difíceis, mas não nos enganemos, na época de Jesus foi um dos períodos mais negros da humanidade, mais negros. E aí estava o senador, o que o arrefeceu um pouquinho foi a Lívia e a Ana trazendo a menina brincando. Ele olhou, parecia que a pele havia esticado, as feridas que haviam sumido, mantinha simplesmente alguns vestígios da ferida. Ele animou-se um pouquinho com aquilo e fala com Lívia, é bem verdade que ontem à noite eu estive com o carpinteiro de Nazaré. E falou com ela de forma superficial, não teve a hombridade ou a honestidade de falar com ela o que ele sentia, o choro, a grandeza de Jesus. Não teve, não foi o suficiente, falou de forma superficial. Mas não quero que você comente mais sobre isso. Não atribua a cura da nossa filha a isso. E já estava definido. A nossa vida são escolhas, livre-arbítrio, é um presente de Deus, é um dos maiores dons que nós temos. Você pode escolher, diante de uma ofensa, ou ficar chateado ou perdoar, ou você vinga ou você vai viver a sua vida. Nós podemos ter escolha a todo momento. Daí você nasceu desgraçado, pobre, todo arrebentado, no pezão. Você que decide a sua vida. Ou você vira um traficante rebelde, ou você vai trabalhar no bem, vai viver a sua vida, vai contribuir. Você decide. As circunstâncias não definem a nossa vida, mas sim aquilo que eu quero. E veja bem que nessa condição que a humanidade inteira, gente, olha o nosso mundo. Olha, briga por poder, por pedaço de terra, por isso, por aquilo, acreditando que isso vai nos fazer, que isso vai nos engrandecer. Aqui nós estamos vendo o contrário.
uma condição do senador impedindo de aproximar de Jesus, impedindo de o aceitar. E nós correndo atrás da dificuldade que vai muitas vezes facilitar, correndo atrás de uma dificuldade que vai nos impedir de aproximar do bem, do amor, de entender a vida, de que nós somos espírito, de que nós não estamos aqui a passeio. O fato é que o senador vai realmente viver essa dura, porque veja bem, olha, ele tinha todos os recursos em sua mão, e ele lançou mão de tudo, vocês nem imaginam, mas de tudo. A Lívia chegava a falar: nós não temos muitos recursos, nós temos todos os recursos, todos. E por um ato que ele houvera feito com um judeu, assim que adentrou, uma pedra que sibilou no rosto da Lívia, ele manda castigar e aprender, e ele adquire um inimigo ferrenho, um judeu que se tornou rico na região, e ali rapta o teu filho. Ele, com vontade de voltar para Roma, simplesmente porque a filha havia curado, agora nós vamos, o filho é raptado. Gente, ele move o mundo. E é interessante, capitão, que ele vai tendo uns netos mesmo, porque veio na hora que ele viu que o negócio não ia não, ele mandou pegar todos os escravos, todas as vigilâncias, os capatazes, e mandou bater. Batia aqui os gritos na realidade inteira. A Lívia acamada, batida devido ao rápido, sofrera muito. Ela, a custo, ela levanta, vai até ele e fala: é público, meu filho, não faz isso não, nós perdemos um filho, essas mulheres muitas vezes vão perder marido, crianças vão perder pai. Ele acha que uma roupa, ou seja, comparando eles com escravos, olha, e ela manda parar, pede para parar, só assim parou. Eu fiquei pensando nisso, esse é um débito na conta dele. Então nós vamos acompanhando isso, e ele não arrefecendo, não lhe dando, vem a calúnia na hora da crucificação de Jesus, a fuga e o supício. Gente, a coisa é assim, é aquela condição assim, foi armado. O Divaldo falando num vídeo agora recente, ele falou assim: o mal tem as suas maquinações, não nos iludamos, eles trabalham e vão trabalhando para nos tirar do caminho, para nos criar confusões, para nos fazer o mal constantemente. E ali, tanto encarnados quanto desencarnados, ia levando. O fato é que uma hora, em determinado momento, a Lívia resolve buscar auxílio junto a Pilatos, porque o marido não estava lhe dando muita atenção, não estava muito bem com ele, porque ele estava desconfiando dela, acreditando nas calúnias, e ela então resolve ir a Pilatos. Quando vai no Pilatos, a Fúvia arma e chama e mostra ao senador ela saindo da sua alcova. Tudo estava conspirando contra ela, todas as informações vinham contra. E ele então simplesmente determinou que ela se tornasse uma escrava do lar. Uma escrava. Ela que nunca tivera a filha do seu lado, ela fala que nem a calúnia que foi feita a ela doeu tanto quanto o senador lhe tirar a oportunidade de educar a filha. Ela ficava do lar como uma figura de mãe, mas sem nada. Não podia falar assim: escreve desse jeito. Não tinha direito. Ele era duro, ele era ríspido, ele era enérgico nas suas posturas e não voltava atrás. É interessante que a gente, eu vejo que na hora que Jesus estava conversando com o senador, assim como na hora em que Jesus estava conversando com Saulo de Tarso, da mesma forma que a Cipriana no livro No Mundo Maior, conversando com Camilo e Pedro, porque um havia matado o outro, dois, um obsidiando o outro, é a mesma cena. Para mim aquilo foi padrão. Nós temos distorções. Hoje, nos estudos que nós vamos enfronhando, adentrando, nós vamos ver que a nossa mentalidade precisa mudar. Nós vamos mudar, melhorar o nosso espírito pela mente, pelo nosso pensamento, que é o que o Emmanuel fala na obra Pensamento e Vida. E aí, nós veremos ele como senador, ele vai tentando mostrar para o senador que o senador estava tendo uma visão distorcida da realidade daquilo que é.
E nós temos. A nossa dificuldade muitas vezes em evoluir é porque nós aprendemos assim: não sou ninguém, eu não valho nada, nós somos seres inferiores, e aquilo ali a gente passa a sentir assim, integra a gente, sem que nós venhamos a identificar a realidade em que estamos, que somos espíritos de passagem, filhos de Deus, com potencial para poder resolver essas questões, mas nós não acreditamos. E o que acontece? Na hora o senador não aceitou aquela intervenção de Jesus, não aceitou, e ele mostrando para ele: olha, a situação sua é essa, você pode fazer isso não tem importância, isso tem, isso aqui, assim. Claro, gente, eu afirmei lá no encontro de carnaval, que vocês verão, as casas que lidam com cura, com tratamento, com obsessão, aprenderão, ou verão um dia, que basicamente toda a assistência espiritual se chama esclarecimento. Como que Raquel veio me auxiliar e falou assim: Jesus disseram, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esclarecimento. É quando a gente vai ajustando os nossos conceitos, os nossos pensamentos com a realidade. Nós temos distorções. Basta Marisa fazer um ato para comigo de ofensa, em que eu simplesmente pego aquilo como se fosse o final, ou ela é assim, e eu esqueço de todo o benefício que ela fez na minha vida. Eu não tenho aquela grandeza de falar: não, ela tem esse momento, ela tem esse direito, mas tudo aquilo não abona, não. Assim, quantas pessoas afastam da casa porque de uma palavra, muitas das vezes nossa, inadequada, de um gesto, ou muitas vezes porque simplesmente não tivemos gesto, e as pessoas se afastam ou saem. Nós não vamos encontrar isso na Lívia, na Ana, e de certa forma tirando o orgulho mesmo no senador. Eles eram justos, eles sabiam equilibrar, mostrar a situação que estava passando, ou seja, aquilo ali tinha uma justiça na hora de avaliar, de ver as situações. Nós não temos. O Evangelho tem como ajustar e consertar isso em nós. O que nós precisamos é fazer esse trabalho que foi feito uma leitura aqui, transformação e objetivo. Nós temos que ter um objetivo de nos transformar, de sair dessa terra melhor que nós chegamos. Gente, são almas, essas almas valorosas, e elas iam encontrando umas com as outras, e elas iam se identificando e se sustentando. Ai de Lívia se não fosse a Ana, uma escrava, que as duas mais ou menos na mesma idade. A Ana deixou de casar, lá fala a bênção do casamento para poder ficar perto da senhora, porque viu que ela sofria muito. Uma mulher rica, bonita, bem casada, com todas as facilidades, porque olha, tocava a harpa, dava a arte, a música, era letrada, era formada, tinha tudo, e no entanto viveu infeliz a vida inteira, no conceito do mundo, mas aceitou o Evangelho. Então, quando se fala assim, a riqueza, a beleza e o poder juntos são as piores ou os mais difíceis da gente lidar. Se nós tivermos com o Evangelho, a gente dá conta. O poder do Evangelho, uma expressão que Paulo de Tarso, na obra Paulo Estevão, ele tirou quando ele viu que percebeu que ele era um algoz, que estava atrás de Ananias, e houve aquele reviravolta danado, e simplesmente ele que era perseguidor volta, aquele que estava perseguido passa a ser o seu tutor espiritual, passa a ser aquele que vai orientar, e ele começa então a pensar no poder do Evangelho, nas suas ilimitadas condições. É ilimitado. Você vê que quando a gente está com essa visão de Evangelho, o que pode nos afetar? Abandono? As provas da vida? Dores? Doença? Olha, a Lívia, gente, lá é engraçado que eles chegam a determinada idade, que eles falam assim, o senador ainda mantinha ereto, nenhum cabelo branco na cabeça, o infeliz, ele não teve uma dor de cabeça nessa terra, de doença, de nada. Ele veio, olha, lá fala assim, Miguel, em Sanchas, para conseguir a sua plena redenção.
A reencarnação dele foi planejada para ele sair redimido, que nem Paulo, que nem Pedro, que nem Estevão, que nem a Lívia. Ele veio preparado para sair redimido. E pelo jeito, ele não sabe quanto tempo ele ficou no umbral. Você vê que já tinha condições. Ele foi levado àquele tribunal, e no tribunal, junto com a Lívia, que estava com as mãos espalmadas em cima da cabeça dele, ou seja, preparando ele, e ele aceitou. Só que na hora ele titubeou. Mas aí teve o filho raptado, a filha leprosa, e num casamento infeliz, que na verdade os filhos dos Flamínios, Agripa e Plínio, eram como seus filhos, inclusive na morte deles, eu tomo conta deles para mim, e ele os tinha como filhos, e os dois já haviam combinado a Flávia casar com um deles, e ela escolheu casar com o Plínio. Parece que foi o pior. As mulheres tem hora que tem essa leve defeito de escolher mal os seus companheiros. Tirando as mulheres espíritas, que o marido Vânia escolheu bem, Maria escolheu bem, Vânia escolheu bem, né? Não, nem Margarete escolheu bem. Quem mais aqui, né? Tirando essas assim, nossa, é difícil. Mas o fato é que o senador teve o filho raptado, a filha num casamento infeliz e a traição da esposa no seu conceito. Nunca conseguiu harmonia, nunca conseguiu bem-estar, debruçou e ficou a vida inteira nos seus estudos, nos seus processos, mas ali, seco, vazio. E, gente, ele teve cada pancada. Gente, imaginemos assim, nós aqui agora, seu filho foi raptado, né, Dilma? Desde pequenininha, a Laninha foi raptada. O que faria? Que dor no coração. A hora que ele viu lá, simplesmente, ele olha e vê a sua esposa, ou seja, os burburinhos começam, as coisas vão juntando, alguma omissão de Lívia veio ajudar e ele detectou, ela me traiu, ela prevaricou. A dor daquele homem é dureza demais, ou seja, o filho raptado, a esposa traiu, a filha que já estava adulta, já mal casada, quando ele vê que o filho, desses filhos, que na verdade era o Agripa, né, é assassinado, e ele desconfia que fosse talvez o próprio irmão, e ele vou julgar agora o meu próprio filho, de coração, como é que eu faço? Aquelas situações todas ruins na vida dele. E quando ele descobre, vai descobrindo, ao longo do caminho, né, as informações vai chegando, gente, o coração dele pedia para ele reatar com ele, o coração, e o raciocínio, o orgulho não deixava. Gente, que força é essa? Que energia é essa que nos impede de ver o bem? Que nos impede de amar as pessoas? Que energia é essa que nos impede? Que orgulho, que couraça é essa? Olha, é cultura. Gente, muitas das vezes são hábitos que nós vamos adquirindo. Nós precisamos deixar o Evangelho entrar em nossos corações. Essa informação de que nós não somos daqui, de que nós precisamos fazer o nosso sempre brilhar. Olha, está passando aí nesses rios, né? Ele mostrando, que eles falando que de todos esses evangelhos que foram achados, um monte, foram, acho que não sei se 40 e tantos escritos, né? De Tomé, de Maria, de Tadeu, um monte. Eles falam assim: olha, de todos, tem duas coisas em comum em todos eles. Duas coisas em comum. Guardem isso. Deus primeiro. Deus é luz interior. Segundo, o autoconhecimento nos leva a essa luz. Segundo os estudiosos, se isso ficasse na Bíblia, não haveria necessidade de tanta organizações religiosas nos moldes que nós temos. Mas você vai ver que a doutrina espírita bate nisso. A doutrina espírita fala: brilhe vossa luz, autoconhecimento, transformação em você mesmo, o tempo inteiro que nós precisamos fazer, que o senador não quis. Nós usamos essa história para falar segunda-feira, que nós estávamos falando aqui sobre trabalho, no livro Pensamento e Vida, e lá tem o trabalho, ação que muda o ambiente, e trabalho, serviço que muda o ser. E eu fiz a pergunta para todo mundo: o senador nasceu cheio de riquezas, propriedades, de muito recurso, qual o trabalho que ele tinha que fazer?
Ele não precisava mover uma palha para ele comprar qualquer coisa. Ele tinha escravos, muitos, na hora que ele quisesse. Ele tinha propriedades e os recursos. Ele não precisava trabalhar no Senado. Não precisava. E, no entanto, qual que era o trabalho maior? Nosso também. O fato é que ele não soube entender. Mas a dor maior dele foi quando ele foi descobrindo. E no final, Calpurnia, uma das amigas, corações queridos, esposa do Flamengo, pega ele, olha, a Lívia é inocente. Nós erramos. Na morte, nas vascas da morte, ela fala: olhe isso, receba a coroa do Senado e entregue a ela, porque ela é coroa. Gente, esse homem, então ele fala, chega a falar isso com ela, que ele tinha uma surpresa para ela, e na noite ele resolve, ele fala assim: eu vou lá. Ele estava com o coração sedento. No dia seguinte ele ia receber a coroa do Senado, de 20 anos prestado ao Senado, e ele, quando ele vai, bate, ele volta, fala: não, vou deixar para amanhã. Naquela noite, a Lívia mais a Ana tinham combinado de ouvir João de Cleófas, que iria fazer uma palestra, e com muitas profecias. O cara falando na hora da profecia, ele falando que eles houveram, tido informações dos Espíritos, de que eles iriam para o mundo espiritual em breve, e de que eles iriam, breve, entrar no reino de Deus. Bastou ele, acabou de fechar a boca, faz um tilintar das armaduras, entrando, prende todo mundo, prende Lívia, Ana, e nisso, lá presa, ela fala assim: Ana, olha a minha situação, hoje eu não queria chegar com o Senhor desse jeito, eu tenho que arrumar um jeito. Eu falei: senhora, não, a senhora, olha os olhares, a senhora pode sair, todos a respeitam, a senhora tem marido, a senhora tem um lar, a senhora tem filhos. Ela fala assim: marido, eu nunca o tive. Tive 2 amores. Jesus, coloca Jesus na frente, viu, Ivan? Jesus e Público. Mas ele vai receber os louros do mundo da vaidade. E eu quero chegar até Jesus. Mas e as suas filhas? Um foi raptado. A outra nunca teve preferência para comigo. Nunca foi afim. Espírito superior, meu cara. Aqui na terra não é fácil. Aqui as circunstâncias vão trabalhar para mexer com aquilo que nós precisamos aprender. Nós temos que entender isso. É como se cada um de nós aqui agora olhe dentro do seu âmago. Qual é a sua dor? O que te aflige? O que te atormenta? Olha para você ver. É companhia? Relações? Doença? Situação material? O que? O que nos atormenta? Vazio? Sem saber o que fazer? Perdido? Peguemos essa dor. Coloquemos ela clara, mas clara assim, para Jesus. E pensamos conselho para você ver. Vai vir claro na nossa mente o que fazer. A espiritualidade está a postos. Eles querem a nossa transformação. Eles querem a nossa alma. Nós que adentramos as casas espíritas, nós não podemos perder essa chama. Nós não podemos perder esse anseio. Nós não podemos nos imiscuir no mundo, ou fazer, ou buscar as coisas do mundo, acreditando que nós estamos sendo espertos. Não tem sentido isso mais para nós. Se nós tivermos, olha que o André Luiz, eles falam isso, 15 minutos, meia hora de evangelho já basta. E muitos de nós temos anos e anos de evangelho, de estudo, de doutrina. É como se nós nos entregássemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Ou então, como diz Paulo: o que queres que eu faça? O que? Normalmente nós vamos ter, olha, é perdoar alguém, é abaixar muitas vezes a crista, é o tom de voz, é sermos mais humildes na nossa vida, é dedicar mais ao bem. Não tenhamos dúvida disso, não tenhamos. Olha, a nossa finalidade maior aqui é servir, é dar utilidade às horas da nossa vida, gente. A Lívia, gente, tem cenas da obra lá
que ela fala assim, nessa obra, ela fala assim, ó, enquanto o senador ficava debruçado sobre a preparação da educação da filha, que era com ele, ou os processos que ele tinha que resolver, a Lívia Ana ficava constantemente em meditações e orações. Foi uma vida fácil não, cara. Não era dada a sair, não via ela saindo, não via ela para as festas. Gente, o mulherio da época aproveitou. As romanas, assim, é gozo, é sexo, é vida, era aquilo ali que era o que dava guarida, porque as mãos eram ociosas. Eles tinham escravos para fazer tudo. Fazer o quê? Nós vamos chegar nisso aí. Pode escrever. Nós chegaremos. Também o Chico previu isso, em 71 ele previu isso. Que aí os robôs estão vindo aí. Realmente vão pegar o serviço mais pesado, vai trazer riqueza e nós vamos ficar ociosos. O que nós vamos fazer? Então, é trabalhar o nosso íntimo, é fazer com que o Evangelho possa. Nós não precisamos fazer nada externo, nada. Cada dia mais eu tenho chegado a essa conclusão, porque não resolve, não é o externo, é o interno, é dentro. Tem hora que você está com o corpo saudável, você está bem, você está assim, você olha assim, gente, o que me falta? Falta luz, falta espiritualidade muitas das vezes, falta sentido. Olha, nós precisamos trabalhar o nosso burilamento, o nosso melhoramento, é dia a dia. Quando eu confesso, vocês, quando eu não tenho o que fazer, no sentido assim, estou meio perdido, né? Eu falo assim, isso, aquilo, eu vou e começo a ler livro. Eu vou ler livro até sem gosto mesmo, eu vou ler livro, para ver se eu consigo voltar à sintonia. E eu tenho que pegar o hábito de ler, que é hábito, viu gente? Nós precisamos de hábitos salutares, hábitos da oração, hábitos de servir, hábitos de meditação. Nós precisamos desses hábitos bondosos na nossa vida, porque senão, olha, não é porque você está no Evangelho, não é porque você está na doutrina, você não vai ter dor. Você não vai ser testado, vai vir obsessão, vai vir muitas vezes complicação, vai vir deserção, assim. E outra coisa, não nos iludamos, nós não somos esses espíritos nessa época que tinham essa lucidez, e eles tinham, olha para você ver, quando o senador, só para vocês terem uma ideia, quando ele foi pego pelaquela revolução dos escravos lá, e aquele homem que estava diante dele, lembra que você fez comigo, que era o André de Gioras que estava ali, e ele, preso, e ele lembrou, vasculhou toda a sua vida, não achou nada que viesse incriminar alguém, a não ser uma pedra que um jovem havia tacado no rosto da sua esposa e que ele mandou prender, só aquilo, e justamente foi aquilo, só que ele não pensou assim, não tinha gente. Então olha para vocês verem, eram almas que sabiam que pelo menos assim, faziam aquilo que tinham que fazer, cumpriam com as obrigações. Então nós precisamos despertar, nós precisamos fazer valer a investida da espiritualidade em cada um de nós. Cada hora que eu vejo, eu fico vendo minha vida, eu digo, meu Pai do céu, Davi, mas que vida mais sem sentido, cara. Você vai fazer o quê? Você está fazendo o quê? Gente, sério. Então aqui, a hora que eu vejo, as horas que eu sinto em que a minha vida ela toma um pouco de sentido, é quando eu estou fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora. São as palestras. Aí eu sinto que esse é um dos meus compromissos, de falar. E dói na gente quando você vê que muitas das vezes as ocupações da vida nos tiram disso, ou desculpa. Olha para você ver que muitas das vezes, então nós precisamos buscar aquilo que nos engrandece, aquilo que nos faz bem. Porque a Lívia naquela hora, gente, ela pediu a Ana que trocasse de vestimento para ela apresentar a Jesus do jeito que ela sentia, uma escrava, uma serva. A escrava reluta, ela fala assim, não, estou te dando uma ordem. Aí não tem jeito, ela troca, e assim que troca, é recebida a ordem do guarda, tire a romana daqui, não queremos complicação desse povo. E tirou a escrava, e a Ana foi morta. A hora que o senador chega em casa, alguns livros falam que ele viu, a obra, há 2000 anos não, fala que ele não viu, porque ela estava de vestimenta diferente, né? Então ele não,
não ia se atentar a escravos. O fato é que quando ele chega, ele vai buscando, que ele encontra a Ana chorando, e a Ana relata, gente, parece que sangraram o coração dele. E aí ele sai na rua sem proteção, sem guarda, sem segurança, sem nada, ele completamente desprovido, né? Ele sai, ou seja, até numa atitude imprudente, ele sai chorando, e aquilo ali, ele vê dois guardas brincando com o camafeu, quando ele vê, ele quase que toma dos guardas. Era o retrato dele e dela que Lívia guardava aqui, que eles haviam dele. Aquilo ali, ele ajoelha e começa a chorar. Vai chorando as suas desgraças na sua vida, com todo o poder do mundo, com todo o dinheiro, inteligente, muito conhecimento, e no entanto, impotente. Foi impotente para curar a filha, foi impotente para achar o filho, foi impotente para conseguir ver a pureza da esposa, e foi impotente para conseguir evitar a sua morte. E agora estava se sentindo impotente no que fazer na vida. Enquanto a Lívia, né, com toda a luta, gente, ela envelheceu, velhice precoce, que nem o Estevão, de tanta dor, de tanta. O corpo ia sentindo, mas a alma ia segurando para não condenar ninguém, para não julgar ninguém e não se rebelar contra as circunstâncias da vida. O senador chora, e ali naquela hora é prece, né? Se existe Deus, de onde se vê, por quê, para que a sua mente se abre, né? As forças psíquicas e famílias venham e falam com ele. Aí conversa com ele. Olha para vocês verem que o Evangelho tem esse poder. Gente, cristianismo primitivo. Nós precisamos debruçar sobre isso para a gente estar refrigerando a nossa alma, alimentando a nossa alma de idealismo, de energia, de vontade, de acertar, de crescer. Olha, gente, a morte vai chegar. Vocês verão, né? Porque daqui a pouco, né, vai começar a morrer os da casa do caminho, que não morre até então, né? Morre poucos, a dona Elza, Ailton, e vai começar a morrer, vai morrendo aquele monte de gente, eu vou me preparar para fazer preces lindas, vocês vão ver, preces lindas no velório do capitão, né? Dando tiro para tudo que é lado, eu fazendo tiro, prece, né? Prece no velório de Edivânia, prece no velório do Raul, né? Prece, né, Miguel? E eu ali fazendo prece, agradecendo a Deus, eu vou ficar rápido em fazer prece de tanta morte que nós teremos. Mas deixa eu falar com vocês, olha, nos preparemos, não vamos sair daqui menores, não. Engrandeçamos a nossa alma, tiremos da nossa alma, do nosso coração, quisiras, bobagem, distorções, exigências que não descabíveis. Vivamos com a harmonia, com a alegria, mesmo com as nossas imperfeições, nós podemos avançar. Nós temos poderes. O Evangelho nos dá esse poder. Se a gente se afeiçoar e deixar o Evangelho entrar em nossos corações, nós podemos muito. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre.